No vídeo de hoje, eu vou te apresentar mais ou menos 12 circuitos eletrônicos que são os principais circuitos eletrônicos que existem nas placas inverter de ar-condicionado. Se você souber aproveitar o conteúdo desse vídeo, você vai estar recebendo aí um mapa do tesouro, porque o que eu vou te passar é o caminho que você precisa trilhar para começar a dominar as placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. Porque se você souber usar essa informação que eu estou te passando e você estudar de forma individual cada circuito desse, você vai dominar a placa inverter, não tenha dúvida disso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá aquele like. Você que é novo por aqui, se inscreve no canal e bora, porque o conteúdo tá sensacional. Eu me chamo Gabriel Lima, sou especialista no reparo das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. Tenho uma assistência técnica que se chama EletroArc, onde eu trabalho exclusivamente com o reparo de placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. E esse é um mercado fantástico. Se você não conhece, vale a pena você conhecer o mercado da manutenção eletrônica. E é o seguinte, para me ajudar a te explicar sobre cada circuito que existe nas placas inverter, eu tenho aqui na bancada uma placa inverter para me ajudar a te explicar cada um desses circuitos, tá? Essa placa aqui, para quem não sabe, é a placa eletrônica responsável por controlar o compressor que tem no ar-condicionado. Basicamente, ela controla o elemento principal de um ar-condicionado, que é o compressor. E para ela fazer isso, ela tem várias funções, vários circuitos. Primeira coisa que você precisa entender, que a placa eletrônica ela não é um circuito único. Existem circuitos separados, cada circuito tem uma função específica. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Eu quero te mostrar cada um deles e te explicar a função que cada um deles faz. Eu não vou fazer testes, porque se eu for fazer teste em cada um deles, eu não vou conseguir te apresentar todos aqui nesse vídeo, porque cada circuito requer um conhecimento necessário para analisar ele, tá? E cada circuito merece, claro, um conteúdo específico, tá? Vamos começar logo apresentando para você o primeiro circuito que existe na placa inverter, que é o circuito de entrada, onde você alimenta. Então, aqui nós temos a alimentação da placa, onde chega aqui basicamente 3 fios. Vou colocar no microscópio para você ver de pertinho aqui comigo, tá? Então, ó, aqui eu tenho os 4 conectores, né? Um é o aterramento, é o circuito de proteção. LN é entrada de alimentação, 220 volts, ou 127, dependendo da placa que você estiver trabalhando aí. E aqui é o circuito de comunicação serial, que se comunica por onde tem transferência de dados, tá? Dados entre a unidade interna e a unidade externa. Primeiro circuito aqui de entrada é o circuito de proteção, onde nós temos varistor e fusível compondo esse circuito. Tá? É um circuito responsável aí por proteger a placa contra excesso de corrente, então o fusível ele abre por excesso de corrente e o varistor protege contra excesso de tensão. Gerando excesso de tensão demasiado, o fusível abre, também porque o varistor atua queimando, vamos dizer assim, o fusível. Então, é um circuito de proteção. Na sequência, eu tenho o filtro EMI, que é composto por capacitores X e Y e bobina, né? Então, tem um capacitor de alta tensão aqui, que é um capacitor de proteção, uma bobina, que é só um fio enrolado, então as duas linhas de alimentação estão passando aqui, tá? O L e o N passa aqui. Aqui são os capacitores, aqui também são capacitores aqui em cima, tá? Formando o circuito filtro. Esse circuito filtro, ele serve para fazer a filtragem da rede elétrica, para impedir que transientes entre no circuito da placa ou que saiam da placa e sejam injetados na rede elétrica, tá?
Então, essa é a função desse circuito aqui. Na sequência, nós temos o circuito de pré-carga, que é formado por um PTC e um relé. O PTC está em paralelo com o contato do relé, um contato, tá? Com um contato normalmente aberto do relé. Inicialmente, a corrente elétrica passa pelo PTC. Isso serve para quê? Para diminuir a corrente de partida da placa. E depois que a placa entrou em funcionamento, né, ela já alimentou a partir do microcontrolador, o relé atraca, deixando a corrente passar livremente por ele. Tá? Então é um circuito de controle também. Tá? Pode-se desligar a placa por aqui, numa eventual necessidade do circuito lógico. Tá? Na sequência, nós temos a ponte de diodos, podemos dizer que faz parte de um circuito de retificação, que pega a tensão da rede elétrica, que é alternada, que passou pela etapa de proteção, passou pela etapa de filtro, passou pela etapa de pré-carga, mas continua sendo tensão alternada, em corrente alternada, e 220. É o que chega na entrada da ponte de diodos. Passou da ponte de diodos, nós temos as saídas dela, onde a tensão ela é retificada. Ela passa de alternada para contínua, aqui nessa etapa. Porém, é uma contínua pulsante, né? Não é 100% alisada essa tensão. Aí, na sequência, vai entrar no circuito PFC, que é formado por reator. Reator nada mais é do que um núcleo com um fio enrolado em volta dele, que vai se carregar com um campo eletromagnético, ok? E o que vai fazer ele se carregar é o IGBT, que é um tipo de transistor que está aqui. Junto com o diodo de potência, ele forma o circuito PFC. Com mais alguns componentes, como por exemplo o drive, que faz o acionamento do circuito PFC. Tá? Então esse é o circuito PFC da placa. Como também aqui nós temos o circuito de leitura de corrente desse PFC, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Na sequência, nós temos o circuito do DC-Link, que é os capacitores de filtro que carregam a alta tensão, que passou por toda essa etapa e aí chega aqui, e aí para a rede 220, nós temos um DC-Link de 310 volts. Essa tensão aqui, ela vai alimentar basicamente todos os circuitos que precisam trabalhar com tensão DC, que no caso é o circuito de acionamento do compressor, que nós temos aqui o drive principal, que se chama IPM, ou seja, o circuito de acionamento do compressor é controlado pelo IPM. Tá? O IPM, por sua vez, ele não é um circuito lógico. Então, ele precisa do microcontrolador para gerar sinais. O microcontrolador é o circuito lógico que gera sinais, no caso, 6 sinais, que fazem o acionamento do compressor, tá? Mandando esses 6 sinais para o drive, e o drive pegando a alta tensão e modulando a alta tensão em 3 fases para o compressor. Tá? Então, esse circuito chama-se circuito de acionamento do compressor, e ele é montado, vamos dizer assim, com um IPM, que é esse módulo inteligente de potência. Tá? Na sequência, nós temos aqui também um outro circuito que utiliza essa alta tensão DC, e é um dos circuitos mais importantes aqui, que é a fonte chaveada, que ela tem como função pegar essa alta tensão, e aqui nesses componentes, são todos eles aqui fazem parte da fonte chaveada, e eles vão fazer, esse circuito ele vai pegar essa alta tensão da rede e vai transformar em tensões baixas, como por exemplo 15, 12 e 5 volts, tá? Então, essa é a função da fonte chaveada. Esse circuito é um dos mais importantes porque, se ele não estiver funcionando, nada na placa funciona, porque ele que distribui energia, distribui alimentação para os circuitos eletrônicos, ok? Nós temos aqui o circuito de comunicação serial, aqui apenas uma boa parte dele está aqui, a outra parte está lá na unidade interna, tá? É o circuito que serve para haver a comunicação entre a placa interna e a placa externa. Tá? Temos aqui do lado o circuito de acionamento do ventilador, onde nós temos o drive, que recebe comando do circuito lógico, e o drive, por sua vez, aciona os relés. Tá? Os relés são os componentes responsáveis por acionar o motor ventilador que é conectado aqui. Então, eu tenho 2 relés, porque costuma-se ter 2 velocidades. Tá? Possa ser que seja diferente em algumas outras placas, tem placas que só tem uma velocidade.
Temos aqui um outro circuito, que é o circuito de monitoramento de temperatura. Aqui só está o conector, tá? Os sensores de temperatura são conectados aqui e temos alguns elementos aqui que fazem parte do circuito que estão aqui montados na placa. Daqui, as informações de monitoramento de temperatura vêm para o microcontrolador, tá? Temos aqui também o circuito que faz o monitoramento da corrente elétrica. Começa aqui no resistor shunt, do resistor shunt vem para amplificadores operacionais, onde eu tenho um aqui, tenho outro aqui também, e transforma essa leitura de tensão que existe no resistor shunt em uma tensão que o micro consiga ler, né? Porque aqui faz o monitoramento da corrente, mas basicamente o que o resistor shunt faz é transformar a intensidade da corrente que passa por ele em tensão elétrica, né? Em uma diferença de potencial que existe em cima dele que pode ser monitorada. Esse shunt aqui é de monitoramento da corrente do compressor, que sai aqui do IPM. Nós temos aqui um shunt que é de monitoramento de corrente do PFC, tá? Do circuito do PFC. Então, nós temos esse amplificador operacional vindo do PFC e esse outro amplificador operacional do DC-Link, do circuito de leitura de corrente do IPM, tá? Aqui no circuito lógico, nós temos elementos principais, microcontrolador, que é o cérebro que controla tudo isso, memória EEPROM, onde se armazena informações importantes, cristal oscilador, muito importante para ser o clock do nosso microcontrolador. Temos aqui também um CID Reset, que é aplicado para o microcontrolador, e aqui forma o circuito lógico que vai governar tudo. Todos os circuitos que vocês viram, eles ou começam aqui ou terminam aqui no microcontrolador, porque ele governa tudo. Esse circuito ele é responsável por governar tudo isso. Então é o seguinte, você que me acompanhou aí, você que me assistiu, se você conseguir anotar cada um desses circuitos, né, pode rever o vídeo, vai parando. Eu vou aproveitar, vou falar aqui para vocês poderem relembrar. Ó, primeiro circuito, circuito de proteção. Segundo circuito, circuito filtro. Terceiro circuito que a gente viu foi o circuito de pré-carga. Quarto circuito foi a ponte de diodos, como um circuito de retificação da tensão da rede. Quinto circuito, a gente viu o circuito PFC, corrige o fator de potência, que é composto ali por IGBT, diodo de potência, reator, drive para acionamento do IGBT. Sexto circuito, DC-Link, que é o capacitor que armazena tensão alta DC para poder alimentar vários circuitos eletrônicos que precisam dessa tensão. Vários não, basicamente dois, né? Quais são eles? Fonte chaveada, tá? Fonte chaveada que vai transformar a tensão alta em baixa para alimentar os componentes eletrônicos. Isso já é o sétimo circuito? Acho que sim. Depois nós temos circuito de acionamento do compressor, né, que é formado ali pelo IPM, que é o drive, mais o microcontrolador, tá? Vimos também circuito de comunicação serial, vimos também circuito de monitoramento de temperatura, que é o circuito de leitura de temperatura, vimos também circuito de monitoramento de corrente elétrica DC, tanto do compressor, que é através do IPM, quanto também do PFC, que mede lá no shunt do IGBT. Vimos também o circuito do microcontrolador, o circuito lógico, né? Circuito que controla isso, né? Ali dentro do circuito de microcontrolador, eu apresentei para vocês cristal oscilador, memória EEPROM e CID Reset, tá? Então, se você tiver um estudo contínuo para todos esses circuitos que eu falei aqui, você domina a placa eletrônica, você domina a placa inverter. Por quê? O que diferencia um técnico que consegue consertar a placa e que não vive só de macete, esperando alguém postar uma dica na internet para ele consertar porque ele viu um vídeo, mas sim, consegue pegar qualquer placa e consegue consertar? O que diferencia um técnico bom, um técnico que domina a tecnologia, de um técnico que não domina, é o quanto ele conhece de cada circuito individual desse numa placa. Então, essa dica aqui que eu estou passando, se você souber aproveitar, se você parar para você estudar cada circuito desse de maneira individual, você vai dominar toda a placa. Por quê? Tudo que eu mostrei para vocês está aqui na placa. E, basicamente, eu mostrei tudo. Então, essa é a placa inverter. Então, se você souber aproveitar, já vai
com certeza está na frente de muita gente, beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você que está me assistindo aí tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de dar aquele like. Você é novo por aqui, se inscreve e não perca todos os conteúdos que a gente tem aqui disponível no canal. E se você quer aprender a dominar essa tecnologia inverter e dar um salto aprendendo desde o básico, eu tenho um treinamento completo, tá? Link está na descrição. Só que tem um porém. O treinamento não fica disponível. Você vai se cadastrar na lista de espera. E você vai ficar no meu grupo do WhatsApp, onde lá, assim que eu tiver vagas disponíveis, assim que eu tiver turmas abertas, você vai receber uma mensagem lá sendo avisado. Não saia do grupo, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.